Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Quem acompanha a besta caminha para a destruição. Venha comigo até o final, sabe não? Mas antes, não deixe de se inscrever, né, querido? Bem rápido e fácil, vai clicar no botão de se inscrever, não vai tomar o seu tempo nem atrapalhar a exibição do vídeo. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo e assim te ajuda a te disciplinar para estudando a palavra de Deus. Temos deixado os vídeos aí para estar abençoando, instruindo, trazendo princípios para alertar a vida, levar a santidade, fazer com que pessoas busquem mais ao Senhor, convertam dos seus maus caminhos. Então, querido, curta, comenta, compartilha esse vídeo, nos ajuda a levar isso a mais e mais pessoas. Que nosso objetivo é que a terra esteja cheia da glória de Deus. Então, quanto mais pessoas tiver acesso à palavra e ao conhecimento da verdade, Oséias fala, né, o povo peca por falta de conhecimento. Então vamos levar o conhecimento a cada uma e eu conto contigo, cada uma das pessoas desse mundo, eu conto contigo nessa tarefa, nessa missão aí que o Senhor tem nos concedido. Então vamos junto? Texto desse vídeo, Apocalipse 17, os versículos são os 7 e 8. Apocalipse 17, versículos 7 e 8 diz assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Amém, querido? Então, glória a Deus pela sua palavra. A gente aqui vai começar a entrar nos detalhes a respeito dessa questão da besta, da mulher, desses chifres e reis aqui que a gente está falando, né? Essas 7 cabeças e os 10 chifres. Então, a gente vai entrar mais nesse detalhe das 7 cabeças e 10 chifres a partir do próximo vídeo. Então, aqui a gente vai destacar alguns pontos. Mas é sempre bom a gente elucidar de início, antes de mais nada, que a gente está falando aqui de um tempo de acordo com aquilo que a gente vem crendo, e a gente vai ver aqui mais algumas confirmações. A cada versículo a gente tem confirmações daquilo que a gente vem falando e dentro da coerência do nosso entendimento a respeito do Apocalipse, é que a igreja não estará presente aqui. Então, o nosso entendimento é que o capítulo 7 de Apocalipse está relatando exatamente o arrebatamento da igreja. A partir do capítulo 8, a igreja já não está mais presente. A gente viu várias evidências. Se você tiver dúvidas, assista aí os vídeos que já estão disponíveis aí no canal, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, para te ajudar a entender um pouco essa questão do arrebatamento e do momento de toda essa cronologia, entendendo que o capítulo 12 de Apocalipse ele foge a essa cronologia, porque ele dá exatamente o pano de fundo histórico para toda essa cronologia, até para a gente entender espiritualmente aquilo que está acontecendo. Sobre a besta aqui, a gente vai ver essa mesma coisa, que espiritualmente a besta, na realidade, ela já está presente no tempo de hoje, como já estava presente no tempo de Roma, como já estava presente no tempo do Egito. Então, todos os reis, todas as nações que se levantaram dominando o mundo, a besta estava presente ali como objetivo de destruir o povo de Deus. Se você olhar para a história, em vários momentos da história, vários momentos antes de Cristo, aconteceram vários episódios. O próprio Egito, ele surgiu ali numa tentativa de salvar o povo de Deus, né? Salvar o povo de Israel, porque se não fosse aquilo que aconteceu ali com José, o povo de Israel teria morrido e perecido no deserto com fome e com sede. Então José teve um papel principal para a manutenção do povo que se multiplicou ali no Egito e assim por diante. Então são vários episódios históricos de tentativas de aniquilar com o povo de Deus. E depois de Cristo também são vários episódios de destruição, a dispersão dos judeus, a vinda dos cristãos, a reforma protestante, que é o ressurgir do povo de Deus e da obra do Espírito Santo, que durante muitos anos viveu nas trevas, é o que a gente chama de era das trevas, ou seja, o Espírito Santo estava sem liberdade, sem ação, até que surge a reforma, e aí a igreja renasce quando tudo parecia que estava perdido, foi o que Lutero escreveu, quando tudo parecia que era o fim da igreja cristã, da santidade, da pureza, ressurge a reforma. Então, em vários momentos da linha da história recente, a gente está vendo aí tentativas e ódios
de pessoas contra o povo de Deus e querendo aniquilar o povo de Deus. Isso é uma estratégia da besta e a gente vai ver em todo esse alinhavar de acontecimentos, se a gente for traçar uma linha histórica, a gente vai ver que em todos os acontecimentos dessa linha histórica, a besta está por trás disso e a besta está como cabeça, dirigindo todas essas ações. Então, o nosso objetivo aqui, a gente precisa elucidar, deixar isso bem claro, é descrever para um povo, entendendo que esse povo não vai estar presente aqui nessa época, mas que a gente precisa preparar esse povo para não querer estar presente. Por quê? Porque a gente vai ver, até nos próximos vídeos também, que fala sobre o curto espaço de tempo, que Deus quer esse curto espaço de tempo. Ou seja, a partir de Apocalipse 12:12, quando fala que surge um momento em que a besta percebe que pouco tempo lhe resta, os dias começam a ser abreviados. E a palavra vai dizer que isso só não se torna pior por causa da oração dos santos. Então, por causa da oração é que a igreja, então, ela é arrebatada e essa maldade sobre o povo de Deus, ela é abreviada, embora a maldade seja grande, porque a gente já observou e a gente já falou nos últimos vídeos aqui que a grande meretriz vai ter sangue dos santos na boca, ou seja, há um preço grande a ser pago para essa mudança de sistema sobre a égide cristã que a gente vive, né? A gente vive um mundo que ainda caminha, muitas leis, muitas constituições da terra são criadas baseadas nas escrituras sagradas. Então, você destruir esse sistema e criar um novo sistema de leis, de raciocínio, de pensamentos, de ideologias, custa um preço muito caro e vai custar o preço de muitos cristãos. Então, a gente vai ver que esse preço ele é um preço altíssimo. Então, o nosso objetivo aqui não é preparar você para viver esse momento, mas é preparar você para não viver esse momento e estar com Deus na glória e tomar sua decisão hoje. A gente está falando das coisas futuras, mas sempre com aquela ótica de você começar a ver as coisas que já estão acontecendo agora para crer que aquele futuro vai chegar. Tá entendendo isso? Então, o nosso objetivo aqui não é preparar você para você viver isso aqui, porque eu não quero e eu tenho certeza que Deus não quer que você viva isso aqui. Embora a mesma geração que viu o arrebatamento, a gente crê que seja essa mesma geração que vai passar pelas coisas que a gente vai ver aqui e a gente vai ver, já tem visto e a gente vai continuar vendo, principalmente no restante aí do capítulo 17 de Apocalipse. Então, 3 pontos que eu queria destacar nesses versículos 7 e 8, que são importantes para a gente entender o texto. O anjo disse para João, olha, por que te admiraste? Essa expressão por que te admiraste faz referência ao final do versículo 6, onde João, quando ele viu a mulher embriagada com o sangue dos santos, o sangue do testemunho de Jesus, ele ficou admirado aqui com aquele peso, com aquela tristeza. Então o anjo chega para ele e pergunta, por que te admiraste? Eu vou te dizer o mistério da besta e das 7 cabeças e dos 10 chifres. A gente vai falar um pouco sobre as 10 cabeças e os 10 chifres, mas esse mistério foi revelado para João, e aí quando fala, eu vou te, preste atenção no pronome aqui, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta. Então, para João tinha um entendimento muito claro, não significa que para nós hoje isso seja também muito claro, porque quando Deus quer deixar algo que seja para a posteridade, que seja de um entendimento universal, Deus não usa o pronome, ele fala, eu vou dizer o mistério, eu vou esclarecer. Então, por exemplo, assim como para Abraão, que a terra que eu te mostrarei. Então, a gente tem uma noção, um espaço geográfico, até pela região ali de Israel, a gente tem uma ideia do que seja, mas ver qual é realmente a terra, só Abraão viu. Por isso que lá tinha um pronome, te mostrarei. E aqui, o primeiro ponto que a gente vai destacar é essa expressão era e não é, que fala aí no versículo 8, a besta que viste era e não é. Então, só mais uma vez, 7 cabeças e 10 chifres que leva a mulher, a gente vai ver a partir do próximo vídeo. Sobre esse era e não é, por que está falando que a besta era e não é? Porque em todas as escrituras, Deus vai se revelar aos homens como o eu sou. Deus é o eu sou. No livro do Apocalipse, em várias passagens, até o capítulo 7, depois do capítulo 8, não há mais essa expressão completa. A gente viu depois do capítulo 8, apenas aquele que era e que é, e aí já não fala mais o há de vir, mas até o capítulo 7, a expressão muito usada referindo-se a Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Então, por que essa diferença? Porque a besta é aquele que era, porque no passado não tem como
anular aquilo que a besta era, quem Satanás foi, mas ele não é. Ele não é o quê, querido? Quando está falando aqui desse ser, está falando da essência, está falando de verdade, está falando daquele que verdadeiramente é. Por isso Deus se revela ao povo através de Moisés, e Moisés pergunta: quem eu vou dizer que é aqui? E aí Deus vai dizer assim: eu sou. Jesus Cristo ele vai completar essa frase dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus Cristo vai trazer o complemento desse verbo que até aquele momento ali simplesmente designava. Deus é aquele que é. Por quê? Está dizendo uma hegemonia, está falando da soberania de Deus, está falando do poder de Deus, está falando da supremacia de Deus, está falando da verdade de Deus, está falando que é impossível lutar contra esse Deus, porque simplesmente ele é. Todo mundo passa, todo mundo vai embora, mas Deus é, e Deus continua sendo. Então, no livro do Apocalipse, Jesus Cristo e Deus são mencionados como aquele que era, que é e que há de vir, até o capítulo 7. A partir do capítulo 8, já vai falar simplesmente aquele que era e que é. Por quê? Porque o há de vir é uma promessa para o crente. Se a igreja já não está mais presente, para o povo que está aqui, querido, não vai importar fazer promessas. Então, as promessas de Deus, elas valem para quem crê. As promessas de Deus registradas na Bíblia, elas têm validade, elas têm ação sobre aquele que crê. Quem não crê não vai herdar a promessa. Quem não crê não vai viver na promessa. Quem não crê não adianta ler, ouvir ou falar na promessa, porque tudo começa por crer. A gente tem que crer primeiro para viver todas as promessas que a Bíblia diz. Então, se a gente não crê, as promessas perdem completamente a validade. Então, por isso que a besta é dita como aquele que era sim, um dia já foi, mas simplesmente ele não é, porque não há verdade, não há soberania, não há autoridade concedida, não há um poder que leve ao bem ou que vá conduzir para o bem final. Então aqui está falando de verdade, está falando de essência, está falando daquele que realmente é, e é o Senhor. Está falando de senhorio, está falando de guia, está falando de poder, de domínio, de fonte de todas as coisas. Deus é, mas a besta não é. A segunda coisa que a gente vai observar aqui é que está falando aqui emergir do abismo. Emergir do abismo, querido, a gente precisa dar uma olhada lá no capítulo 13 de Apocalipse, e aqui no... A gente vai ler os versículos 3, 12 e 14. Apocalipse 3, 12 e 14. Então veja aí Apocalipse 13, 3. Fala assim, olha, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então o capítulo 13 vai falar de um ferimento que essa besta vai sofrer e que isso vai espantar, e que durante um tempo ela vai desaparecer, dando uma ideia de que ela está morta, né, de que a besta não tem um domínio, embora o falso profeta permaneça presente aqui, é um desses reis que vai estar presente dominando o mundo, mas a besta, a grande besta, Satanás aqui, que é essa pessoa com um simbolismo muito mais religioso, o falso profeta traz o aspecto religioso, político, econômico, e a besta seria esse suporte, seria alguém visível que vai mostrar sim que tem realmente um poder. E essa ferida mortal, de repente, que lá em Apocalipse 13 está falando como mortal, ou seja, não significa necessariamente que de verdade ela tenha morrido, mas as pessoas vão acreditar que ela morreu e ressuscitou. Estão entendendo? Ela não vai fazer isso porque a morte e a ressurreição pertencem ao poder de Deus, ela dependeria de Deus.
Então ela não vai morrer e vai ressuscitar, mas o mundo daquela época vai acreditar que ela vai morrer e vai ressuscitar. Por que, que o mundo daquela época, aqui desse tempo futuro, vai acreditar nisso? Porque a gente já está começando a viver um sistema onde as pessoas estão preparadas para viver mentiras. Haja vista aí passeatas que houveram no Brasil, aí em São Paulo, em vários lugares, partidos que dominam o país aí defendendo os terroristas, pessoas que mataram crianças por nada e acusando o povo de Israel e falando barbaridades contra Israel. Até padres aí se levantando para falar atrocidades e coisas de completamente... não que ele tenha desconhecimento, porque eu sei que ele sabe, ele conhece muito de história, mas ele sabe que também que ele está falando para um povo que não tem conhecimento nenhum de história, que não sabe nada da história do povo. Então ele vem para enganar, porque a besta, toda essa que vem ao longo dos anos tentando dominar a terra e destruir o povo cristão, se baseia toda a sua ideologia, toda a sua plataforma e todo o seu sistema alicerçado na mentira. Então essa besta, ela vai viver nessa mentira, então ela vai pregar a mentira de que morreu e ressuscitou, e o povo que está muito aberto a essa ideologia, porque quando você tira o pilar da verdade, a mentira ela rapidamente ela cresce. Quando você começa a se afastar da Bíblia, quando você começa a parar de orar, quando você começa a parar de estudar a palavra, quando a Bíblia já não é mais o centro da tua vontade, a mentira começa a tomar conta e a pessoa começa a acreditar muito mais claramente nessas mídias, nesses âncoras de TV, aí, dessas TVs antigas, dessa mídia falida já e mentirosa e hipócrita e comprada, né? Uma mídia que vive de acordo com o dinheiro e a sustentação de governo, e depende do governo e precisa fazer propaganda do governo que a sustenta. Então ali não são notícias, são propagandas de um governo da mentira. E muita gente acredita nisso. Por que muita gente acredita? Por causa do domínio da besta. São pessoas que estão debaixo do domínio da besta. Então quando você tira a verdade, a mentira entra. Quando você tira Deus, a besta domina. Quando você tira Jesus Cristo, o falso profeta encontra espaço. Então, quando está falando que está para emergir, está falando daquela ferida mortal do capítulo 13, que por alguma razão o mundo vai acreditar e ela vai fazer essa mentira de que realmente morreu e ressuscitou. A segunda coisa que a gente vai pensar aqui, né, a terceira coisa que a gente vai pensar aqui é que isso tudo só virá para aqueles que não aceitam Jesus. Veja aí o versículo 8 que vai dizer: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, quem são os habitantes da terra nessa época aqui? Aqueles cujos nomes não foram escritos. Ou seja, a igreja não está mais presente. O cordeiro já não está... Os lavados pelo sangue do cordeiro já não estão mais aqui na terra. Então, o Espírito Santo já não está mais habitando aqui na terra. Porque aqueles que estão habitando aqui são os que não tiveram esse nome escrito no livro da vida. E eles vão se admirar vendo que a besta que era e não é, mas aparecerá. Então o ressurgimento dessa besta vai causar um grande espanto no mundo, e o mundo que já está sedento, porque essa ideologia de querer tirar a religião, a gente não precisa de religião, a religião é a causadora, como se fosse, né? A grande mentira que as pessoas já estão comprando é a ideia de que a religião é o principal motivo para todas as guerras e catástrofes da humanidade. Não é. É a maldade do coração, a pessoa se afasta de Deus, vive uma vida sem os princípios de Deus, e quem é o culpado é a religião. Mas qual o objetivo de pregar essa mentira e fazer as pessoas acreditarem que a religião é a culpada de todas as atrocidades, destruições e matanças ao longo da história da humanidade? Porque o diabo sabe que o ser humano não vive sem uma busca de uma divindade. O coração humano tem anseio por uma divindade, por um guia, por uma direção, por alguém que o oriente, por alguém que dite as normas para ele. Então, o objetivo é tirar todos os elos, todas as ligações com as religiões judaico-cristãs. Então, é deixar o homem com o coração sedento e faminto para que a besta venha alimentar. Por isso que as pessoas daquela época aqui de Apocalipse 17 vão acreditar muito facilmente nas outras pessoas, porque o coração delas vai estar sedento, foi esvaziado
toda alimentação relacionada a palavras, mandamentos e leis de Deus foram retirados, já não existem mais, e a alma faminta, ela vai se sujeitar, o amargo se torna doce, já diz o livro de Provérbios, né? Para aquele que está faminto, o que é amargo se torna doce. Minha avó sempre dizia, né, que o melhor tempero é a fome, porque quando você está com fome, querido, qualquer coisa que você coma pareça saborosa. Não sei se você já viu pessoas comendo do lixo. Você que está com a sua barriga farta, você que tem alimento em casa, você fica com nojo, você fica enojado de ver pessoas comendo do lixo. Mas só quem passa fome sabe que aquilo dali tem nutrientes, que aquilo dali vai ajudar. E na fome, querido, dias sem comer, aquilo dali é um banquete e acaba sendo uma delícia. Assim vai acontecer também com a alma. Na ausência de um alimento, muito tempo sem se alimentar da verdade, da palavra, dos mandamentos e das leis de Deus, vão fazer a pessoa comer qualquer coisa e o lixo vai parecer super agradável ao espírito daquelas pessoas. Mas não para você. Deus te escolheu para aceitar Jesus e não passar por esses momentos e não vivenciar esses momentos, que eu e você estaremos na glória com o Senhor, porque Deus nos chamou para a eternidade ao lado dele. Então escolha Deus todo dia, tome a decisão por Deus todo dia, não permita ser engolido pelo sistema e fazer com que esse sistema de mentira tire do teu coração o desejo e o anseio pela verdade e pela palavra de Deus. Tá bom, gente boa? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe rica e abundantemente.